Muito bem, parabéns ao Grêmio Náutico União. Realmente foi uma festa maravilhosa lá no do Grêmio Náutico União, assim como o ABB, o Grêmio Náutico Gaúcho, o Professor Gaúcho, o Lindóia, Teresópolis, todos esses clubes que mostram o que estão fazendo e realmente estão fazendo coisas interessantes, né? Se diversificando e fortalecendo naquilo que os clubes podem concorrer, né? Com os outros clubes que existem na cidade, com a internet, com os bares, com os restaurantes e tal, que acabaram tirando um pouco do público dos clubes de Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, os clubes estão realmente se profissionalizando e adotando alternativas completamente viáveis, estão até aumentando o seu quadro social, o que é muito bom. Sidney Fontoura Gomes, nosso presidente do Sindimóveis. Elcide, como é que estão as coisas, Elcide? Estamos aí fazendo retrospectivas, né? Eu acho que essa época do ano, já nós estamos gravando aqui o último programa do ano, 2014, né? De 2014. Estaremos em 2015 certamente juntos, mas é um momento de fazermos retrospectivas, de fazer análises do que aconteceu no mercado, do que aconteceu na economia, na política, que reflete diretamente no mercado imobiliário, né? E na vida das pessoas, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, né? O que interfere no mercado de Porto Alegre, como está envolvida a OAS e como tem essa parceria, teve essa parceria Grêmio, Arena, OAS, empreendimentos tanto no bairro Humaitá como ali no Olímpico, né? Na Zenha, Menino Deus, terá certamente uma repercussão aí. Nós não sabemos o que virá pela frente. Isso deixa em xeque, na verdade, o mercado imobiliário para a região. Uma região próspera, uma região supervalorizada, onde nós teríamos um empreendimento certamente excelente para Porto Alegre, para o mercado imobiliário, iria alavancar muitos negócios, né? Dali o seu entorno como um todo, e isso vai refletir negativamente. Então é o momento de nós pensarmos algumas coisas, né? Nós temos que pensar que nós estamos com dificuldades financeiras no país, nós estamos com muitas dificuldades em diversos setores. Entretanto, hoje, nós estamos gravando aqui quinta-feira, hoje veio a aprovação dos aumentos para o governador, para deputados estaduais, para secretários. Né? 25 mil, 18 mil. Bem acima daquilo que bem acima da inflação. E quem paga a conta é os aposentados nem a inflação recebem. Aí que eu vinha pensando, fazendo essa retrospectiva, eu não vi nenhum movimento de aumento para os professores, não vi movimento para os aposentados. E mais o seguinte, né, Sidney? Eu não vi os sindicatos, que hoje são pelegos do governo, né? Sindicatos atrelados à CUT, CGT, sei lá, essas entidades, né? Sindicato dos bancários, onde é que está o sindicato dos bancários? Que saíram nas ruas antes defendendo o trabalhador, hoje porque ganham dinheiro do PT, hoje viraram pelego do governo. Quer dizer, que vergonha, os professores, centros professores gaúchos, quer dizer, é uma vergonha, né? Que as entidades que deveriam representar o trabalhador estejam atreladas vergonhosamente a um governo corrupto, como é o governo do PT, e esqueceram a história dele, jogando no lixo a história, como o PT jogou no lixo a história aquela da carrochinha de que era o partido ético e moral e tal, era o único no mundo e tal, e acabou no que acabou. Então, nessa linha que nós viemos conversar com os telespectadores, dizer da nossa preocupação quanto a estas questões políticas e que refletem na economia. Nós estamos aí com um dos maiores escândalos já vistos no mundo, né? Com percentuais. Não teve corrupção igual no mundo inteiro. Não, né? é uma coisa assim absurda. Cada vez que se mexe mais, o próprio relator, o Marco Maia, já dono de uma mudou. Mansão aqui em Canoas. Mas o importante é que ele mudou a posição, porque não tinha como não mudar, e então indiciando 52 pessoas hoje, e virão muito mais, e nós temos que pensar nisso, e nós, os gaúchos que pagam impostos em dia, é que estão bancando esses salários altos, né? Mas também ouvi uma notícia, e nós temos que refletir a respeito, que mais de 7 milhões e 500 mil brasileiros ainda passam fome. Esta época de Natal, esta época de fraternidade, onde nós temos sempre o renascimento de Cristo dentro de nós, dentro das nossas famílias,
onde nós primamos por amor, pela união, pela fraternidade, nós temos que lembrar que nós temos aí, mesmo pagando esses impostos com esse acervo que nós citamos, 7.500.000 brasileiros que ainda passam fome. Então, é um momento, e aí eu me curvo ao não falar do mercado imobiliário e sim falar do ser humano, do momento que é Natal, o reinício de ano, o reinício de novas perspectivas, que nossos telespectadores e todos nós tenhamos uma posição mais definida para as questões sociais, que são importantes, as inclusões que se fazem necessárias, e isso parte de cada um de nós. Não vamos esperar que o governo faça. Acho que cada brasileiro pode fazer um pouco e se doar um pouco e dar um pouco do que se tem para que nós não tenhamos essa questão tão heterogênea, tão abismal de altos salários e brasileiros passando fome, e muitos gaúchos, evidentemente. Inclusive, nesse mesmo dia que esses jornais publicaram que 7,5 milhões de brasileiros ainda passam fome, né? Quem lembra do Fome Zero, lembra daquele ex-presidente? Fome Zero? Não aconteceu Fome Zero coisa nenhuma. Bolsa Família não resolve, porque o que resolve é uma economia forte, diversificada, que cria empregos, né? Então, por exemplo, o que me chamou a atenção, Sidney, foi que a maioria das pessoas não procura mais emprego. Ela está tão desesperançada que não procura mais emprego. Então, as taxas de emprego no Brasil são fictícias, né? Porque quando vai se fazer, tentar a percepção do que o nível de emprego na economia, se leva em conta o número de pessoas que procuraram um emprego. Como as pessoas não estão mais procurando, estão desesperançadas, estão morando com a família, voltaram para os pais, entendeu? As pessoas já estão desesperançadas. Então, essa taxa acaba sendo favorecendo o governo, ou seja, a taxa de procura de emprego reduziu, mas não o nível de desemprego, que é muito grande no Brasil. E esse é o grande problema. A economia tem que criar empregos e não caridade. A caridade é bom se fazer com pessoas que necessitam, o velho, pessoas desassistidas, pessoas doentes, essa sim. Agora, tem uma gama enorme de pessoas, a gente sabe disso aí, que estão nas ruas, que estão por aí, não fazem nada e vivem da caridade, vivem inclusive do Bolsa Família. Saem dos empregos para viver a caridade do governo. É complicado, né? É bastante complicado e bastante complexo esse tema, mas nesse momento de reflexão é um momento realmente de nós pensarmos que as coisas não estão certas, né? Que nós estamos com alguns problemas seríssimos no país, economicamente falando, nós estamos com um problema de credibilidade fora. E aí vem aumento de impostos, agora há pouco Nazi já sim, agora isso, início do ano é um terror para as famílias, né? Porque tem IPVA, tem escola de filho, tem e tem o aumento dos salários. Então, nós temos que rever algumas coisas. No próprio mercado imobiliário, nós temos que rever algumas posições, inclusive nas entidades. Nós temos que rever o que nós estamos querendo fazer nas entidades em prol das categorias profissionais. A questão da qualificação profissional, ela é fundamental. Nós não podemos acreditar que uma categoria profissional seja forte se não estiver capacitada, mas principalmente comprometida com o seu desenvolvimento, né? Então, é uma questão de reflexão. Essa tem sido a preocupação do Sindimóveis, é isso? Tem. Nós estamos há 10 anos batendo na mesma tecla, né? Tanto é que a nossa Unimóveis, que nós estamos trazendo para esse ano à distância, né? É para realmente poder interagir com todos os profissionais, já que uma questão de logística, e eu estava assistindo uma palestra do Google ontem, em São José do Rio Preto, e que ela falava desse, que mundo é esse? Né? Como é que tu interage com o mundo? Através da internet. Todos nós estamos conectados. Quem não estiver conectado não está mais inserido no contexto profissional e nem pessoal. Né? Então, nós precisamos nos qualificar e, através da internet, nós estamos trazendo a Unimóveis EAD.
Sidney, um grande abraço. Vamos falar sobre o Cine Móveis AD agora em janeiro, né? Em janeiro a gente fala, fica aqui o nosso, isso, né? fica o nosso abraço aí de um Feliz Natal, muita paz, muita luz a todos e que 2015 seja muito melhor que 2014. Com certeza. Um rápido intervalo, voltamos para o último bloco deste último programa de 2014. Até já.